Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia, estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas e hoje vamos falar de processo do trabalho. Um tema muito importante, um tema que é aí exigido nos exames da ordem, exigido nos concursos públicos e também, né, no dia a dia do advogado trabalhista, principalmente, que é a audiência. Pessoal, por o processo do trabalho, eu digo que a audiência é um momento processual, um dos, né, talvez o mais importante do processo. Por quê? Porque é na audiência, não é, que tudo acontece. É na audiência que as provas são produzidas via de regra. É na audiência que se comprovam as alegações tanto do autor quanto do réu, né? E se forma a convicção do juízo, né? Então, por isso tão importante esse ato processual. Além disso, pessoal, a audiência para o processo do trabalho, ela é um ato processual obrigatório. Mesmo naquelas ações em que as questões discutidas são questões eminentemente de prova documental, que não demandam prova de audiência, na Justiça do Trabalho agenda-se uma audiência sempre, ainda que ela seja única e exclusivamente para que as partes, não é, peçam o encerramento da instrução processual, uma vez que as provas que foram produzidas foram exclusivamente provas documentais. Mesmo assim, a audiência é obrigatória. E não só isso, é obrigatória a presença das partes na audiência, não é? No processo do trabalho, as partes obrigatoriamente deverão comparecer a esse ato, não é? Não podendo se fazer substituir. No caso apenas da reclamada pessoa jurídica, ela pode se fazer substituir por preposto devidamente habilitado para esse fim. Né? Então, empresa, pessoa jurídica que pretenda se fazer representar por um preposto, poderá nomear alguém nesta condição, desde que a pessoa seja empregada e conheça dos fatos, salvo as empresas de pequeno porte e as microempresas, que poderão se fazer representar por alguém que não necessariamente seja empregado, mas que conheça dos fatos. E no caso da pessoa física, não há que se falar em substituição. O reclamante ele tem que comparecer pessoalmente à audiência. Salvo em caso de impossibilidade de locomoção, aí a pessoa, não é, o reclamante poderá se fazer substituir por um colega, por alguém da mesma profissão, mas essa substituição será exclusivamente, né, essa substituição servirá apenas para impedir o arquivamento da reclamação. A parte, né, o colega que substitui o reclamante não poderá tocar a instrução em seu nome. Né? Somente o próprio reclamante é que poderá, né, tocar a instrução se presente a audiência. Caso ele tenha alguma impossibilidade no dia da audiência e queira, né, impedir o arquivamento, ele pode se fazer substituir por um colega, desde que comprove a sua impossibilidade de locomoção, e esse colega, ao comparecer à audiência, vai apenas impedir o arquivamento da ação. O juiz redesignará uma nova data para a realização da audiência. Pois bem, gente, o artigo 813 da CLT, ele diz que as audiências acontecerão durante o horário diurno, né, das 8 às 18 horas, né, durante o funcionamento do fórum, né, e elas terão aí, não poderão ultrapassar de 5 horas contínuas, né, de audiência, salvo se matéria urgente. Mas nós sabemos que, na prática, as audiências trabalhistas, elas ocorrem, elas acontecem a cada 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, elas são marcadas, elas são agendadas, né, em horários bem próximos. Né? Em alguns casos, quando as audiências são audiências mais demoradas, com questões mais, né, importantes a ser tratadas, aí acontece o famoso atraso de audiência trabalhista, que já é algo aí conhecido de todos. Mas, basicamente, as audiências acontecem aí dentro desse horário, das 8 às 18. Uma outra questão importante, gente,
que diferencia o processo do trabalho, a audiência trabalhista, de outras áreas do direito. Em qual lado da mesa as partes se assentam quando da ocorrência da audiência? Então, pela regra do processo civil, o autor se senta ao lado direito e o réu do lado esquerdo. No processo de trabalho, essas posições se invertem. Quem se senta ao lado esquerdo do juiz é o reclamante e a reclamada senta-se ao lado direito. Pois bem, gente, por que será que há essa inversão na audiência trabalhista do lugar onde as partes se assentam na hora da audiência, né? Diz aí a lenda que por ser o lado esquerdo o lado do coração, e é o lado que o juiz, né, deve aí, né, de certa forma proteger, que é o reclamante, que é o empregado, então por isso o empregado vai sentar-se sempre ao lado esquerdo do juiz. Mas é importante saber, né, para que no momento de audiência as partes aí não se confundam e sentem-se nos lugares errados, equivocados. Mas é importante saber isso também. Pessoal, existe um princípio do processo de trabalho chamado princípio da concentração de atos processuais. O que significa dizer que, via de regra, todos os atos processuais na audiência trabalhista acontecerão numa única sessão. Por isso, a maioria das audiências são audiências chamadas audiências unas, porque é naquela audiência em que todos os atos processuais serão praticados, as provas serão produzidas, se tomarão os depoimentos pessoais das partes, se concederá prazo para manifestação sobre defesa e documentos, se concederá prazo para apresentação de razões finais, se ouvirão as testemunhas, não é, de cada parte, dependendo do ônus de provar de cada uma, não é? Mas tudo vai acontecer na audiência una. Né? Não, via de regra, não serão aí desmembradas as sessões da audiência, como a gente sabe que acontece no processo civil. Processo de trabalho, via de regra, as audiências, né, a audiência é una e, portanto, todos os atos processuais praticados num único ato. Uma outra questão importante, pessoal, diz respeito às consequências para cada parte em caso de ausência na audiência. Como eu disse a vocês, na Justiça do Trabalho é obrigatória a presença das partes, né? Um importante jurista, o Amaury Mascaro Nascimento, ele dizia que o processo de trabalho é um processo de partes e não de advogados, tanto é que permite, né, o jus postulandi, as partes podem ingressar com as suas ações e delas se defenderem desacompanhadas de advogados, né? Mas as partes obrigatoriamente deverão comparecer. Então, no caso de audiência una, a ausência do reclamante. A ausência do reclamante implica no arquivamento da reclamação, ou seja, o processo é extinto sem julgamento do mérito e o reclamante poderá propor uma nova ação. Havendo um segundo arquivamento por ausência do reclamante, né, ocorre a chamada perempção. O reclamante permanecerá com seu direito de propor essa mesma ação suspenso pelo prazo de 6 meses, em razão de ter dado causa a 2 arquivamentos. Então, primeiro arquivamento, primeira ausência, arquivamento, extinção do feito sem julgamento do mérito, ele pode propor uma nova demanda. Havendo ausência nessa segunda audiência, aí ele vai ter essa penalidade, né, vamos dizer assim, que é a suspensão do direito por 6 meses. Tudo bem? Podendo propor aí a terceira reclamação. No caso da reclamada, pessoal, a ausência da reclamada implica na caracterização da confissão e da revelia da reclamada. Ainda que esteja presente o advogado com a defesa, no caso do PJE, a defesa já previamente juntada aos autos, mas a ausência do preposto ou do próprio representante da reclamada implica na aplicação de pena de confissão e revelia em face da reclamada. Então, é uma penalidade aí bem severa, porque presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, né? Salvo em caso de necessidade de prova de terceiro, perícia, por exemplo, que aí o juiz tem que determinar a realização da perícia, mesmo diante da ausência da reclamada. Pessoal, um outro detalhe importante.
Se a audiência for uma audiência de instrução, porque em casos em que a demanda de prova de terceiros, em que a audiência é desmembrada, né, ela é uma audiência que acaba sendo transformada em audiência inicial e o juiz marca uma audiência de instrução. Nesse caso, a ausência do reclamante vai implicar na aplicação da pena de confissão em face do reclamante. Então, se a audiência for una e o reclamante faltar, arquivamento da reclamação. Se a audiência for de instrução, ou seja, já ocorreu uma primeira audiência em que as partes estavam presentes e tudo mais, né, e o juiz marcou uma próxima audiência de instrução, caso o reclamante venha, não é, a se ausentar, não comparecer à audiência, o juiz aplicará a pena de confissão em face do reclamante. Tudo bem? Então, isso era o que nós tínhamos para hoje, né? Esse assunto tão importante, tão relevante que é a audiência trabalhista. E espero que tenha aí esclarecido algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!